Então, continuando a história no livro de Gênesis, existia um povo que conhecia Deus, né? Conhecia Deus, mas eles queriam conhecer Deus de todo jeito. Falou do céu. Vocês estão pensando que os aviões, astronautas, eles chegam lá no outro, né? Então, Deus vai além daquilo ali. Além. Porque o homem não pode chegar onde está Deus. Pode? Não. Temos que esperar o tempo certo para conhecermos Deus. E só vamos conhecer Deus através de Jesus. Porque a gente não pode conhecer Deus, mas primeiro tem que conhecer Jesus. Então você já conhece Deus e conhece Jesus, não é isso? A Bíblia diz, Jesus fala assim na Bíblia, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, primeiro a gente temos que confiar em Jesus, pelas promessas que ele disse que foi para o céu, mas vai voltar para nos buscar. Não é isso? Então, aqui nessa história que eu vou contar para vocês, era de um povo apressado. Era uma tribo muito apressada que confiava em Deus. Mas eles se dividiram, porque eles queriam. Já está. A historinha que eu vou contar para vocês. A gente vai louvar o hino. Depois que a gente louvar o hino, aí eu vou começar a contar a história a respeito da Torre de Babel. Porque eu estou indo por parte do livro que é para vocês compreenderem. Do começo do mundo, aí vem a parte da Torre de Babel e depois Abraão, eu vou ensinando passo a passo para vocês. Da minha maneira, mas vou ensinar para vocês. Para que vocês possam também ser conhecedor da história da Bíblia. Né? Vamos louvar o Senhor? Sim. Então, palmas para Jesus. Jesus mandou fazer um casamento. Veja o que aconteceu. Pegou os peixes. Lançaram a rede, cheia de peixinho. Lançaram a rede, cheia de peixinho. Lançaram a rede, cheia de peixinho. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Fala, Jesus. Então, é porque esse hino é melhor cantar assim, ó. Pedro e João e Tiago no barquinho. Vamos aprender? Bora. Pedro e João e Tiago no barquinho. Pedro e João e Tiago no barquinho. Pedro e João e Tiago.
pegado num barquinho no mar da Galileia, no mar da Galileia. Aí eles lançaram a rede sozinhos, não perguntaram nada a Jesus. Lançaram a rede, mas não pegaram o peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram o peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram o peixe no mar da Galileia, no mar da Galileia. Aí Jesus fez o quê? Jesus mandou que ele lançasse a rede. Jesus mandou que ele lançasse a rede. Jesus mandou que ele lançasse a rede no mar da Galileia, no mar da Galileia. Aí fizeram o quê? Lançaram a rede, veio cheia de peixinho. Lançaram a rede, veio cheia de peixinho. Lançaram a rede, veio cheia de peixinho no mar da Galileia, no mar da Galileia. Palma para Jesus. Vamos começar. Daquele pedacinho ali. Pode tirar ele da tela. Para. Então vamos. Hoje a gente falou, como a gente já havia explicado, foi a história de Adão e Eva, e agora a gente está falando um pouco apressado. Né? Olha, aqui no livro de Gênesis, o capítulo 11, o verso do 11 por diante diz assim: no mundo todo havia apenas um lugar, um só modo de falar. Quer dizer, todo mundo falava igual a gente, sabia? Que todo mundo, a linguagem era a mesma. Ninguém falava inglês, ninguém falava francês, ninguém falava outra língua, não. Era igual, era uma só. Existia no mundo todo uma só pessoa. Ela mesmo, você entendia o que eu falava e você não entendia o que eu falava. Aí vai chegar um pessoal dos Estados Unidos aqui, tu vai saber o que ele está falando? Chega um da França, tu vai saber? Não. Porque não fala igual a nós. Essa é a história que a gente vai contar, o porquê que eles não falam igual a nós. Qual foi o pecado que eles cometeram para que fossem as línguas divididas? Para que se dividisse nosso país, nosso mundo foi dividido. Tá certo? É a história da Torre de Babel. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear. E ali se fixaram. Sinear era um lugar deserto. E eles resolveram fazer uma construção, construir uma cidade. Então, resolveram-se ali se fixar. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra, piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha só que a foi. Queria ver Deus de todo jeito. Eles acharam que eles construíssem, fosse fazendo tipo assim, prédio. Já viu prédio? Muitos prédios. Tipo arrastão. Tipo isso. Uns prédios bem grandes e achando que ia ver Deus, que ia chegar primeiro lá em cima. Que ia... eu imaginava que se eu colocasse 10 escadas, uma em cima da outra, eu ia ver Deus. Entendeu agora? Então, só que na época deles, eles queriam fazer uma torre. Uma casa em cima da outra, um prédio, né? E para chegar até o céu, para ver Deus. Eles não tinham a paciência que nós estamos tendo, não. Deus do céu. A gente tem que ter paciência. Em Deus do tudo a gente céu. tem que ter paciência. Vovó, Né? Mas eles não Deus do tinham. céu. É Deus do céu. Então eles não tinham essa paciência e começaram essa construção maluca. E foram fazendo para querer chegar logo ao céu. E assim o nosso nome, e eles deixam que eles falassem. Eles acharam que eles fazendo isso, eles iam ficar famosos no mundo todo, a ser os primeiros a conhecer Deus. Né? Mas não podia, porque ninguém pode ver Deus. Tem uma música sobre isso. Ninguém pode ver Deus. Então o que eles fizeram? Começaram a construção e ali, veja o que aconteceu. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Então o Senhor olhou o que eles estavam fazendo. Deus, o Senhor é Deus, aquele que formou a terra quando não havia nada, né? Então Deus olhou e
viu o que eles estavam fazendo. Quietinho, Samuel. Cadê? Quietinho, vovó tá falando aqui. Você tá escutando, vovó? Tá escutando direitinho. Depois eu vou fazer a pergunta para você. Você é inteligente. Vocês são inteligentes. Então, sai o Senhor. Ele parou para observar o que eles estavam fazendo. E o Senhor se zangou. Deus ficou irado, porque não era daquele jeito que eles iam conhecer Deus. Fazendo uma torre para chegar logo no céu. Oxe, queria alcançar a glória, não? Ficar famoso. Então veio a ira do Senhor sobre ele. Veio a ira do Senhor Deus sobre ele. E o Senhor que o Senhor fez, vamos ver aqui. E eles são um só. Aí Deus botou. Aqui, Deus. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir. O confundamos em língua que fala para que não entenda mais um aos outros. Aí o Senhor fez isso. Eles, enquanto você não está entendendo o que eu estou falando, eles também entendiam. De repente o Senhor jogou a ira sobre eles, destruiu a torre e partiu a linguagem deles. Não é partir em pedaço, não. Você está entendendo? Começou, eu falo português, de repente um fala em francês, de repente outro fala em inglês, e daqui a pouco nenhum se entendia mais. Foi por isso que Deus destruiu a torre e dividiu as línguas do povo da terra. Entendeu? A gente falamos português, nos Estados Unidos falam inglês. Está entendendo agora? Porque foi a ira do Senhor. Porque eles quiseram chegar logo no céu. Paulo, Jesus está chamando. Porque foi a ira do Senhor que caiu sobre eles. E o Senhor partiu a língua de todo mundo. Ninguém mais se entendia, foi aquela loucura. E ficaram sem entender o que era que estava acontecendo. Mas foi porque o Senhor ficou irado. Que ele queria ver Deus logo lá em cima. Queria, sou muito apressadinho, já que a terra estava formada, e vamos achar um lugar, vamos construir uma cidade, e tiveram essa ideia de construir uma torre para ver Deus. Não podemos nos adiantar no tempo, porque o tempo é de Deus. Se você tem muita pressa, você cansa. Você só tem que ter pressa em adorar a Deus e esperar o tempo de Deus. Porque um dia o Senhor, Jesus vem nos buscar e só levará consigo aqueles puros, limpos de coração. Por isso que as crianças hoje em dia estão assim, estavam brigando. Graças a Deus se entenderam. Porque não se entendem. Então é a mesma coisa. Naquela época eles não conseguiam mais se entender, acharam tudo muito estranho. Um ficou confundido com a língua do outro. E foi aquela confusão. E assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra a linguagem. Ninguém se entendeu mais. Né? Então, essa é a história, depois da história de Adão e Eva, veio a história da Torre de Babel. Compreenderam direitinho por que falamos português e os outros falam francês, etc. Porque foi a ira de Deus. Porque eles queriam chegar ao céu primeiro. Não se pode chegar ao céu assim. Primeiro a gente temos que passar por uma escolinha como essa. Aprender a conhecer quem é Deus, quem é Jesus em nossa vida, conhecer os milagres que Jesus fez e faz ainda hoje, saber que Jesus ainda faz milagre. Então, somente se a gente crê, Deus opera o milagre na vida do cristão. Então, vocês são crianças e vocês têm que conhecer, saber, entender, compreender a palavra do Senhor. Porque eu fiquei estarrecida que nosso primeiro culto, ninguém conhecia Deus, né?
Ouvia falar, Deus, Jesus, achava que era um ditado popular. Não. Deus foi aquele que formou o mundo. Deus que deu forma à terra. Deus que criou o primeiro habitante na terra, que foi Adão, que ele moldou Adão e o barro e água. Não foi assim, Everton? Como foi que Deus moldou Adão? Com Barro e água. barro e água. Não foi? E por que eles pecaram? Porque eles foram desobedientes. Jesus disse que ele não comesse daquela fruta, daquela árvore, e ele foi, comeu. Não foi assim? A mesma coisa é a desobediência desse povo que queria passar na frente de Deus, fazer uma torre para chegar até o céu. Sim. São desobedientes também. Por isso que Deus dividiu as línguas. Vamos aqui adiante. O chamado de Abraão. Abraão, ainda neste mesmo contexto, viu? Que eu estou lendo assim por parte. Terra. Olha a terra chamando terra. Terra chamando Paulo. Terra chamando Paulo, mas que é terra chamando terra. Tá dando sono? Mas, ó, fica atento, porque quem cochila perde a salvação, amém? É verdade. É mesmo. Dá uma palma para Jesus? Se cochilar, perde a glória de Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus ele vai chegar em qualquer momento Jesus chega. E não vai ser diferente, não. Aquele que estiver fiel com Jesus, ele sobe. E aqueles que não for fiel, ele vai ficar. Porque você é uma criança, Jesus a ama muito, muito, muito. Jesus ama vocês muito, nos ama muito. Porque Deus, ele nos amou de uma tal maneira que mandou Jesus para a terra, morrer numa cruz para salvar os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Jesus ama você muito, muito, muito. Porque ele me enviou o filho dele. Hoje em dia, qual é o pai? Diz assim: vou pegar Paulo, que vai morrer para salvar Isabelle, Maria Clara, lá. Tu iria ser capaz de saber que tu ia morrer? Não existe, só um único foi Jesus. E ele morreu para nos livrar de nossos pecados. Ela foi buscar em mim ali. Ele morreu para nos livrar dos nossos pecados. Entendeu? Por que não viu? A bebezinha? Mas a bebezinha. O chamado de Abraão foi assim. Aqui no versículo 12 diz assim: e então o Senhor disse, você não faz, não pode. Não pode. Não pode se sair, meu amor. Aí vai perder a benção, Vai perder a benção. Fica aí, fica mais juntinho aqui. Fica mais juntinho. Tenta da tela ali. Mas está entendendo? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Foi o primeiro homem. Deus disse que ia honrar Abraão. Abraão. Você conhecia Abraão? Porque ele era pequenininho, ele cresceu. Todos nós somos pequenos e crescemos. Mas Abraão, Deus escolheu Abraão para povoar a terra. Para honrar Abraão na terra. Já existia um povo, mas Deus, Samuel... Cadê Maria? Cadê Maria? Volta, cara. Cadê Maria? Ela quer ir para casa. Pra beber água. Como é que faz parar aqui, Isabelle? Oi? Como é que faz parar aqui? Coisa linda.